Eu quero agora contar um pouco a minha história, porque eu acho que chegou o momento de eu publicar algo tão importante, que a vida, ela é cheia de altos e baixos. Eu sou de uma família numerosa, nós 13 irmãos, pai e mãe sempre viveram um ao lado do outro, cultivando ali a vida conforme a sua maneira de ser e de viver. Minha mãe evangélica, meu pai não, mas tinha sua maneira de ser, mas o pai sempre estava nos protegendo por todos os lados. Nós éramos pessoas que vivíamos dentro da palavra, direcionado pela palavra, agradecendo a Deus por tudo que ele fazia. Isso foi a minha infância, em uma pequena cidade chamada Itapaci, Goiás. Lá eu nasci e lá eu vivi, dentro da graça de Deus. Sempre fui uma pessoa que quis fazer algo. Eu era pequena, tinha meus 6 aninhos, já comecei a ver as coisas e a sentir que algo precisava melhorar. E eu buscava solução para as coisas. Eu buscava solução. O meu pai, ele sempre teve uma casa na cidade e uma chácara. Mas vivíamos da agricultura. Então sempre tinha a carne, os legumes, a verdura, o arroz que plantava, quer dizer, tudo que você plantava você tinha. Porém, não existia salário para dizer agora entrou tal dinheiro. Teve época que nenhum era aposentado. Então nós tínhamos o que tínhamos por trabalho que meu pai fazia, que era o quê? Meu pai era retratista, ele mexia com retratos, ele saía fotografando e mandando revelar e fazendo aquelas postagens lindas, né, de fotos coloridas, e as pessoas se agraciavam e compravam, e aí com isso ele fez um pouco a sua história. E a outra história foi com loja. Ele começou a vida dele em Goiás com lojas, vendas de roupa, de tecidos. Mas tudo foram tentativas. Chegou um certo ponto que ele deixou tudo isso e nós fomos viver daquilo que já tínhamos. Porém, a vida, ela tem o seu percurso. Ela tem o seu percurso. E tem momentos que tem escassez, em toda vida tem momento que tem escassez. E existiu um momento de escassez, de muita escassez, porque não tinha salário e precisava ter ali algo para suprir as necessidades. Mas nós tínhamos, plantava arroz, era muita quantidade de arroz, fazia financiamento com o banco, aquele dinheiro arava a terra, então cultivava e ali vinha aquela prosperidade para o ano todo. Então assim que era a vida de quem é agricultor e que não tem salário fixo. Mas, na realidade, o que eu me preocupava era com as pequenas coisas. Os básicos que muitas vezes a mulher precisa, roupa, vestido, é o quê? É material escolar, coisas assim. Então a gente tinha as suas necessidades que a gente buscava. E eu sempre encontrava alternativas. Sempre eu buscava alternativa para ajudar. E assim foi a minha vida na infância. Depois fui estudar em colégios que era particular, mas ao mesmo tempo nós tínhamos bolsa e éramos agraciados pelaquela situação. E tudo Deus fez de uma maneira tão graciosa que Ele nunca deixou que a nossa vida fosse uma vida sem sentido, porque sempre encontrávamos sentido. E sempre ali no nosso lar existia o quê? O amor. Mami era eternamente amada, aquela pessoa que tinha um amor enorme para com todos e que queria cobrir de tudo que precisasse, para que não faltasse nada. O papai tinha sua maneira de ser, mas era a sua maneira.
E por este momento, a gente ia passando momentos por momento a nossa vida, mas agradecendo a Deus, porque tudo tinha um sentido profundo, porque tínhamos um lar cheio de graça e que a luz de Deus brilhava, porque minha mãe, ela era alguém especial que Deus colocou para trazer para nossas vidas aquilo que mais precisávamos. Palavras de conforto e de carinho, amor e o básico como filhos de Deus. Então agradecemos a Deus por tudo isso, mas com o passar do tempo você vai crescendo e toma rumos diferentes. Foi o que aconteceu comigo. Eu estudava em colégios de freira. Pessoas que tinham a vida de oração, tinham a sua maneira de cultuar a Deus e de buscar a presença de Deus. E eu, com a minha maneira, buscava a presença de Deus porque aquilo era muito importante. Eu não me importava em estar em local diferente. O local diferente não me fazia diferente, porque para Deus eu sempre fui a mesma pessoa. Aquela pessoa que busca a sua presença e que conversava sempre com Ele. No deserto da vida, buscava a água aonde eu ia saciar a minha sede, que era do papai. A sede que vinha, a água que vinha da fonte, a fonte que o papai nos dava. E assim vivi os meus momentos gratificantes, cheio de graça e de luz, porque Deus sempre me deixou na luz. Ele nunca tirou a luz dos meus olhos. Um determinado momento, um dia lindo, em que eu olhei e pensei o seguinte: eu preciso tomar outros rumos. Eu preciso tomar outros rumos. E aí, saí da minha cidade e fui para uma cidade de Uruaçu, porque sempre gostei de me posicionar. Mas eu era de menor. Eu tinha 15 anos, mas já me posicionei, conversei com meus pais e fui. E ali eu fui trabalhar, estudar, viver minha vida de oração. Passei muito tempo ali, vivendo no silêncio que eu sempre prezei. Por quê? Porque é no silêncio que Deus fala comigo. É? É no silêncio que Deus fala comigo. É no silêncio que Ele me dá a força para viver e para sentir-me uma vitoriosa. E ali eu vivi com aquelas pessoas de vários locais. Não era pessoa de um local só, tinha pessoas de vários locais, pessoas até mesmo estrangeiras. Fiquei um bom tempo ali e depois parti. Parti para Amparo. Lá fui ter uma vida de oração, eu e Deus, em um local diferente. Diferente. Ali só existia freiras, mas eu estava ali em oração. O meu Deus sempre foi meu Deus. O meu tudo. Aquele que eu adoro, que eu coloco acima de tudo. Não existe outro deuses para mim. Deus é Deus. Deus é Deus. Aquele que cuida de mim. É. Aquele que derrama o seu óleo finíssimo sobre a minha vida. Aquele que purifica a minha vida. Aquele que me dá a graça de viver. Ali eu vivi um bom tempo. Mas tomei proporções diferentes. Fiquei mais ou menos na faixa, creio eu que foi 2 a 3 anos, mas como aspirante, alguém que aspirava algo na vida. Não tinha idade para assumir nada naquele momento. Mas, com o passar do tempo, me posicionei, porque Deus, Ele te faz caminhar por caminhos diferentes. Conheci uma congregação em Brasília, a Congregação Mensageiras de Santa Maria. Fui para Fortaleza fazer um período de formação. Nessa época, era eu e Deus. Deus, Deus, Deus presente. Deus presente. Ele sempre cuidou de mim.
aonde eu estava. Ele sempre cuidou de mim. Ele nunca deixou que nada me atingisse. Conversei com a fundadora, Madre Iria Maciel Pereira, uma mulher de Deus, sim, uma mulher que busca a presença de Deus, uma mulher de fé, de coragem, determinada, que está com seus 90 anos hoje, mas continua na presença. Cada um faz as suas escolhas em determinado tempo. Ali eu fiquei, noviciado, postulantado, aspirante, postulantado, noviciado, e parti para algumas casas para começar a fazer o trabalho com o povo, trabalho na pastoral, com os pescadores, da qual eu vou contar uma história que realmente marcou a minha vida. Eu gostava de atravessar o açude de Banabuiú em uma canoinha e para o outro lado, aonde tinha pessoas. E aí, aquele dia eu fui fazer um trabalho pastoral. Eu ia passar 3 dias naquela comunidade, porque quando a gente atravessava, a gente criava ali um espaço. E fui. Ao entrar naquela lanchinha, tinha um furo. Eu não sei nadar. E aquela criança tão pequena, tão raquítica, tão frágil, a gente via que estava debilitada, com fome. Ela começou a remar. E eu não sabia nadar. Se caísse, não tinha uma proteção para, se cair, ficaria segura. Ali, olhava, confiada totalmente em Deus. Teve uma hora que eu olhei com meu olhar perdido e falei, Jesus, a criança está remando, a água está entrando. E eu peguei, ele falou, tira para mim, vai tirando a água. E eu peguei uma cambuquinha que tinha, aquela cambuquinha, e fui tirando a água, só eu e essa criança. Fui tirando a água entrava e eu ia tirando, porque se enchesse, nós morreríamos, porque eu nunca aprendi a nadar. E aí, eu olhava para o céu e falava, Jesus, o que tu estás querendo? O quê? Chegamos do outro lado do açude de Banabuiú. Ali tudo poderia ter acontecido. A criança era frágil. Se a criança estava muito faminta também. Estava muito magrinha. Se ela passasse mal, eu não saberia remar. Não. O barco, aquela lanchinha entrando água, aquele açude enorme, infinito, não existia saída. A nossa proteção vinha do alto. Total. Total. E eu atravessei aquele açude. Ao colocar meus pés sobre a pedra, a primeira pedra, eu falei, glória a Deus, porque até aqui cheguei. Entrei para o mato, onde existia muito mato com aquela criança que eles iam me levar a um determinado local. E lá eu comecei a ver as casinhas. Aquelas casinhas tão humildes, de pau a pique. Casinhas que você via assim, tinha um fogãozinho de barro e umas vasilhinhas de lado. E umas vasilhas para pegar água. O açude era longe. Tinha uma cisterna perto, mas lá era um local de seca. Quando você ia tirar a água da cisterna, vinha mais barro. Então, o percurso para você ir buscar no açude a água é muito longo. Não dá para manter. Chegou uma hora que eu falei, meu amor, você me dá um copinho de água? Ela disse, sim. Pegou o copo
E no fundo do copo tinha uma quantidade assim, de barro. De barro. Aí eu tomei aquela água. Estava com muita sede. Uma quentura enorme. E ali comecei a falar de Deus. A falar de Deus. Deus, sempre, e por onde eu andei, Deus. Morei com pessoas diferentes, pessoas estrangeiras, mas sempre Deus, Deus estava sempre na minha boca, no controle do meu viver. Por quê? Por que só Deus? Porque Ele é tudo, está acima de todos. Sim, vamos apegar o tudo. Aquele que pode infinitamente tudo. E ali eu fiquei, os dias que fui para ficar. Fiz o trabalho que estava para fazer. Visitei as casas, vi as necessidades, acolhi os nomes para que depois fosse ter a cesta básica, que era o que eu fui fazer ali. Peguei, fiz tudo bonitinho e voltei com aquela criança. Mas Deus me deu o livramento e eu estou aqui hoje contando a história. Ele segurou aquela lanchinha. Ele me deu força para tirar aquele água, para não encher, porque não tinha outra saída, morreríamos. Mas a confiança em Deus nos leva a proporções enormes. Isso é viver. É viver. Isso é viver. É viver proclamando a glória de Deus através da vida. Através da vida. Esse trabalho foi um trabalho que eu fiz por longo tempo. Eu morei vários anos nessa pequena cidade de Banamuyo, da qual também ia para a escola e passava para os alunos, ia nas salas de aula e ali passava a palavra de Deus para os alunos, ia de sala em sala, fazia isso quase todos os dias. Era o meu trabalho, proclamar a glória de Deus. Proclamar a glória de Deus. Eu estava em terra estranha, sim, eu estava. Mas não é por eu não estar ao lado da minha família que eu não estava agindo conforme o critério do papai. Porque ele muitas vezes te tira de maneira diferente para que você possa fazer algo diferente. E assim foi. Assim eu fiz. Fiz todos os trabalhos. Ali passei anos, 4 anos. E depois fui para outro local. Depois eu parti para uma cidade. Essa cidade chama Natal, Rio Grande do Norte. Lá eu morei em Ponta Negra. Precisou de uma pessoa para ficar. Assumi a casa. E como eu sempre tive bastante liderança, sempre, eu tive muita facilidade de conciliar muitas coisas. E lá eu fui, tinha muitas crianças. Eram crianças que a FEBEM mandava, que a FUNABEM mandava, que tinha um órgão estrangeiro, a MENCAR, mandava. É um órgão que tinha para poder manter a parte de alimentação, padrinhamento das crianças.